O que seria santidade? O que os irmãos entendem que seria a santidade de Deus para com o seu povo? Se não quiser participar, pode ficar à vontade. Alguém tem alguma sugestão? Alguém quer falar alguma coisa? Separação. Mais o quê? Só separação? Bora, Marcião, você dá aula. Bora, Peter, Catiane, pastor. Deus se revelando. Britão? Processo contínuo. Cláudia? Pureza. Amém. E se eu falar para você que a Bíblia nos mostra que separação, pureza, não é santidade? O que você diria para mim? Isso é heresia, irmão. Não, irmão. Isso que vocês falaram é muito importante. Só que a Bíblia nos mostra que a separação, a pureza, tudo isso não é a causa da tua santidade. É o efeito da tua santidade. Aleluia. Entendeu? Isso não vai te causar, não vai te fazer santo. Isso não vai te separar. Ou seja, eu me separo para Deus. Por que você se separa para Deus? Por que hoje você, como antigamente, não está no boteco, não está na praia, não está se preparando para ir para um pagode? Por que você se separou? Transformação. E você acredita que você pode se separar para Deus? Você pode falar assim, não, hoje eu vou fazer isso para Deus? Ou você acredita que é o Senhor trabalhando na sua vida, transformando a sua mente, tirando os vícios, tirando aquilo que não agrada, que te faz ter uma vida santa? Senhor. Amém. Então é sobre isso que nós vamos falar. Santidade. Eu aprendi, eu falo para vocês porque eu sofri muito na minha vida. Não sou um menino sofrido não, tá, irmão? Eu não quero gerar emoção sobre vocês não. Eu estou falando porque existem muitas coisas que a gente aprende pelo próprio Deus. Eu nunca tive uma escola bíblica na minha congregação, em todas que eu passei. Eu nunca pude sentar assim, sabe, de poder ouvir a palavra de Deus, de poder estudar a palavra de Deus. Eu fui aprender isso depois de velho, e aprender pouco, porque eu sei muito pouco. Então, foram coisas que começaram a bater na minha mente, porque quando a gente se converte, a gente quer, eu quero me separar para o Senhor, eu quero, não, santidade. Aí a gente acha que não beber, não fumar, não se prostituir, não isso, é santidade. Mas na verdade a Bíblia fala que isso não é santidade, isso não é a causa da tua santidade, isso pode ser o efeito. Porque Jesus, ele é bem claro quando ele fala em em João 17, ele fala, Senhor, santifica-os aonde? Na verdade. Antes que nós viéssemos inventar coisa, mas a verdade é minha, mas a verdade é sua, a verdade, ele fala, a tua palavra é a verdade. Jesus, ele fala a forma como nós vamos nos santificar, e ele fala o que é a santificação. E é interessante, isso é tremendo, porque tanto a palavra verdade, e palavra que ele usa nesse texto, elas apontam para quem? Para Jesus. Jesus é a nossa santificação. Então, antes de nós começarmos a meditar um pouco nesse texto, nós vamos entender que a santificação da igreja, ela já foi feita, ela já foi estabelecida e consumada na cruz do Calvário. Aleluia. O que acontece hoje? É a manifestação dessa verdade na nossa vida. Aleluia. Amém? Amém. Ninguém aqui está sendo santo, está sendo santificado porque vai no monte. Não. É um processo que já foi feito. Jesus, quando ele sobe na cruz, ele fala, tetelestai, que significa está consumado. Aleluia. Toda a obra da salvação na vida de um cristão já foi consumada na cruz do Calvário. Amém. E o que Deus faz? Deus traz toda aquela verdade a se manifestar na nossa vida agora. Então o processo de santidade é um processo no qual Deus já nos concedeu por intermédio de Cristo. E hoje nós começamos a viver para a honra e glória do Senhor. Quando a gente começa a entender isso, nós vamos começar a entender o porquê que a gente começa a se separar. Então a nossa separação, ela não vem por uma atitude minha. Ela vem por quê? Por ouvir a verdade. A verdade transforma a minha mente, muda o meu caráter, muda a minha conduta e me faz discernir, isso aqui é ruim, isso aqui é bom. E quando eu vejo que isso aqui é ruim, o que é que eu faço? Eu me separo. Quando eu vejo que isso aqui é bom, eu vou.
E essa mudança, essa inclinação, ela veio com o propósito de quem? De Deus. Amém? Até aqui todo mundo está entendendo? Amém. Então, nós vamos entender isso. E por isso que nós começamos a olhar para a Bíblia e começamos a entender muitos textos de Jesus. A santidade, ela não é de fora para dentro. Ela é de dentro para fora. Jesus fala muito sobre isso por parábolas. Ele chega a dizer, olha só, a sua boca fala que o coração está cheio. Olha só, o que está dentro de você vai ser externado. E é importante porque quando muitas pessoas não entendem isso, elas começam a colocar santidade em coisas. A irmã não pode usar batom, a irmã não pode usar saia, a irmã não pode cortar o cabelo, a irmã não pode, o irmão não pode, e não pode, e não pode, e não pode. Porque quando o homem, o ser humano, ele não entende Deus, o que ele faz? Ele não tem essa compreensão, ao invés de ele buscar a grandeza de Deus, ele quer rebaixar Deus. Então, quando eu não entendo de fato o que a palavra diz sobre certo assunto, eu estabeleço o quê? O que eu quero. E aí começa a vir as doutrinas do homem. E aí começa a vir a religiosidade severa, dura, que está batendo nas igrejas hoje em dia, que é onde a pessoa é desprezada porque ela não consegue se libertar de certas situações. Então, vamos dar um exemplo. O irmão bebe. Ih, não bebe para ficar com a gente não. O irmão está bebendo, está se libertar. Eu começo a colocar as obras, tá, irmão, num padrão de separação. Eu não faço, então eu sou santo, eu posso subir aqui, eu posso fazer aquilo outro. O irmão que faz, muitas vezes o irmão faz. Eu falo que o processo de libertação da vida de um cristão é muito difícil. Para Deus nos mostrar como é a obra da salvação, o milagre. Porque todos nós podemos mudar tudo aqui ao redor, mas nenhum de nós podemos tirar um sentimento do nosso coração. Tira um sentimento ruim do seu coração agora. A gente fala, Senhor, tem misericórdia. Não é assim? A carne fica igual carne na panela de pressão, molinha. Agora aqui não, a gente muda, bota o teclado para lá, traz o teclado para cá. Então, quando o homem não consegue compreender de fato o propósito de Deus, ele começa a fazer essas manipulações. Então, ele começa a estabelecer doutrinas humanas, no qual ele está sempre de forma superior e colocando as outras pessoas de forma inferior. Então, olha só, eu oro 5 horas, você ora 1 hora, então você não está pronto para participar da segunda oração. Olha, eu fiz 7 seminários de teologia, você fez o quê? 1, então você não está pronto para pregar. Você está entendendo? Mas a Bíblia diz que o Senhor, ele se revela a quem ele quiser. E isso é um escândalo. Porque muitas pessoas não entendem que a graça é algo maravilhoso que vem da parte de Deus para o seu povo. Como aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo foi questionado pelo seu apostolado. Aprove ao Senhor. Os discípulos andaram com Jesus, mas aprove ao Senhor revelar o ministério da graça ao apóstolo Paulo, que perseguia e matava os cristãos. Então isso é uma obra soberana de Deus. Então, vamos entrar na nossa mensagem de hoje, tá? Que fala sobre santidade. E o nosso texto básico será: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Conhecimento, mudança, discernimento do bem e do mal, que gera em nós a separação. Então todos os filhos de Deus vão experimentar esse processo de santificação. Como nós falamos nas mensagens anteriores, são as marcas de Deus na nossa vida. A Bíblia fala que nós éramos inimigos, e hoje somos chamados de família. Então não tem como fugir. Eu estou no processo de santificação, pastor Márcio, Cris, Cláudia, Atiane, Peterson, Britão, Jefferson, Carla, todos nós estamos nesse processo. E esse processo, ele vem e começa a crescer quando nós começamos a conhecer a palavra de Deus. Ela gera em nós uma consciência que nos faz separar, que nos faz viver uma vida agradável a Deus. Nunca vai ser pela nossa obra. Então, se o irmão não ouve a mensagem do Evangelho, de fato ele não vai conseguir evoluir nem crescer. Então, nesse processo da verdadeira santificação na nossa vida, existe algumas evidências que vai sendo vista por todos. Eu sempre costumo dizer, todas as virtudes do cristão não precisam ser mostradas, elas vão ser vistas naturalmente. Naturalmente. Eu lembro quando eu me converti, eu lembro de tipo de chacota, né? Porque era o cara que agitava tudo e depois, o crente. Mas tudo muda. Você está entendendo? Eu não tinha mais o prazer. Eu lembro que
Eu estava no carnaval, né? Pulando carnaval lá no centro do Rio, tal, vestido de diabinho, bebendo aquele negócio de cerveja, pulando, e o Senhor me visita, né? Me visita mesmo, irmão, de forma assim que eu fiquei assustado, no qual eu estava já embriagado, a embriaguez passou, eu peguei a cerveja assim, colhei na minha mão, falei, joguei no chão, falei, vou entrar na igreja. Nunca tinha entrado na igreja, nunca. Falei, vou entrar na igreja. E os colegas meus, tá maluco, acabou a cerveja, bebe mais. Falei, não, parei. Isso foi numa terça-feira de carnaval. No domingo eu tinha um pagode que eu tocava. E eu não tinha ido na igreja ainda. Quando eu cheguei no pagode, todo mundo bebendo, aquele ambiente hostil. E eu peguei, olhei assim, o pessoal, vai tomar cerveja? Eu falei, não, eu quero só uma água. O pessoal, vai de brincadeira, eu falei, quero só uma água. E eu olhei e falei, cara, isso aqui não dá mais pra mim. Irmão, eu nunca tinha entrado numa igreja. Eu nunca tinha ouvido a palavra de Deus. Eu falei, não dá mais para mim. E aí, olha a importância. E é isso que nós vamos falar mais à frente. Tinha um colega meu, que ele já estava na igreja, que também era do mesmo pagode que eu. A quem eu fui recorrer? A ele. Eu falei, irmão, quando é que eu curto na tua igreja? Tô tímido, né? Quando eu curto na tua igreja lá? Ele, pô, quarta-feira, vamos lá. E aí, irmão? Fui embora, até hoje. Mas você está entendendo que é um processo maravilhoso que Deus faz na nossa vida, onde a gente não tem controle. Irmão, a minha ideia de se tornar cristão, segundo a minha ótica, era com 70 anos. Eu velhinho, curti a vida toda, chegava na igreja de bengala, como é que a gente falava? Vim pedir perdão dos meus pecados. Mas não era essa ideia, porque a gente quer viver a nossa vida. A gente não quer pensar em Deus. Então, se Deus nos transformar a nossa mente com a palavra verdadeira, nós não vamos ser transformados, nós não vamos ser santificados. Spurgeon, um grande pregador, ele falava uma coisa, olha só, você pode pegar um lobo, botar aquela lãzinha, já viu aquele desenho? Um lobo com a lãzinha, e bota o lobo junto com um monte de ovelhas. Ele vai passar um dia, 2 dias, no terceiro dia, quando a fome apertar, ele vai abocanhar uma ovelha daquela. Por quê? A natureza dele é de lobo. Por mais que ele tenha se fantasiado de ovelha, ele não vai resistir. A santificação é a mesma coisa. Por mais que você queira fazer de forma externa, fazer por fazer, vai ter uma hora que você vai romper. Por isso que é a necessidade de você ser transformado, de você ouvir a palavra do Evangelho, que venha transformar na sua vida. Jesus fala que nós somos limpos pela palavra que nós temos ouvido. Então não adianta, nós ministramos sobre isso no outro culto, buscar um local que seja agradável a você, se esse local não tem a palavra de Deus. Então existem evidências claras na nossa vida que mostram esse processo de santificação sendo realizado. E todos nós vamos passar por isso. O primeiro é a nossa mente, o nosso culto racional a Deus. Deus te chama, Deus me chama para prestar um culto racional. Um culto onde você senta e você entende tudo que está sendo feito. Se os irmãos não estiverem entendendo do que eu estou falando, vocês têm todo o direito de me interromper, de perguntar. Eu acredito que tudo que está sendo feito, da primeira mensagem até agora, está sendo tudo muito claro, para que todos consigam entender. Um culto racional. Quando você está sendo santificado pela palavra, tem lugares que você já não aguenta mais entrar. Que você fala, não dá. E roda para cá, e roda para lá, e pula, e dá mortal, e é isso. Por quê? O próprio Deus, Ele está te dando entendimento de quem Ele é e do que Ele quer. Está entendendo? E essa separação, pelo entendimento da palavra. Então, a nossa mente, ela é totalmente transformada. Coisas que eram... Irmão, eu já fui pentecostal, eu falo que a minha raiz é pentecostal. Eu já subi monte com cheio de presente para Deus, irmão. Você tem noção? Eu estou falando, mas é o tempo de ignorância. Sim. Você está entendendo? Porque quando o Senhor começa a te separar, começa a te dar maturidade, Ele vai falar assim, isso aí não dá mais nada. Hoje eu nem peço, só agradeço. Falo, obrigado pelo pão de cada dia. Então, esse processo de uma consciência verdadeira à luz da palavra de Deus te santifica e te separa para viver aquilo que Deus te chamou. Então nós começamos a cultuar a Deus sem fanatismo. Entendeu? Eu não sou contra, tá, irmão? Ao irmão falar línguas, ao irmão... Não estou falando isso.
Por favor, me entendam bem. Isso é de Deus. Mas tudo com ordem e decência. O que te faz não pisar mais naquele local, naquele outro local, não é porque você não gosta, é porque você está te santificando. Isso não é meu. Isso aqui não provém de mim. E você começa... Porque o culto, ele é racional. Entendeu? Não na razão terrena, mas daquilo que você conhece e você experimentou de Deus. E que a Bíblia testifica. Então, quando você abre seus lábios para louvar a Deus, quando você não conheceu um louvor, irmão, louva, Senhor. Senhor, tu é maravilhoso, tu é digno de louvor, honra e glória para ti. Nós não temos um projetor, então dificilmente você vai conseguir acompanhar se você não conhecer. Mas enche o teu coração da tua verdade, da tua sinceridade com o teu Senhor. Amém? Então, culto sem fanatismo. Uma mente aperfeiçoada pela palavra de Deus. E nós cremos que tudo que nós fazemos aqui, nós nos esforçamos para que seja de acordo com as Escrituras. O que te faz aqui, irmão? A gente não fica... os irmãos têm dons, glória a Deus, tá, irmão? Mas a gente não precisa te entregar nenhuma revelação, nenhuma visão. Amém. O que te traz aqui é porque você sabe que a palavra de Deus vai ser ministrada. Isso te dá paz. Você está entendendo? É interessante que uma vez eu conversando com um colega meu sobre alguns pontos, ele falou, não, você é muito duro. Cruz credo, não pode conversar com você não. Não, você é muito duro, duro para você, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Eu falei, então por que você me procura para conversar? Aí, porque eu sei que você vai dizer a verdade. A verdade que ele está ouvindo, não sou eu que estou falando. É Deus que está testificando no coração dele. E por isso ele vai. Então todos nós aqui, estando aqui em qualquer outro lugar, o Senhor vai nos levar a congregar em um local verdadeiro. Amém. Jesus, ele fala para a mulher uma frase maravilhosa, à beira do poço, e ele fala, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai o quê? Em espírito. Verdadeiros estão sempre com a verdade. Amém. Pode, irmão, eu não gosto de falar mal de congregação nenhuma. Sim. Tem gente na Universal, apesar de tudo aquilo que eles fazem lá, eu não concordo, que é de Deus. E Deus vai tirar. Como Deus fez comigo e fez com a maioria dos que estão aqui. Deus vai tirar. Porque existe um propósito maior. Então os verdadeiros adorarão em que espírito em? Verdade. Tudo junto, verdadeiro e verdade. Não tem como ser separado. Amém? Então Deus sempre vai conduzir o seu povo na verdade. Por mais que doa, mas vai conduzir. Segundo ponto, para não estender muito, é a nossa confissão. Boca. Isso é o terror. É ou não é, irmão? É o terror. Porque, irmão, entenda uma coisa. O problema maior não é quando nós falamos algo errado. Isso é um problema. O problema maior é quando nós falamos algo errado e não entendemos que erramos. Porque quando nós falamos algo errado e entendemos que erramos, é o próprio Deus nos convencendo do nosso erro. Você está entendendo? A Bíblia diz que o Espírito convence do quê? Do pecado. Então, se eu venho e falo alguma coisa errada, te ofendo, falo alguma coisa assim, eu estou errado, primeiramente. Mas vou estar numa situação bem delicada se o Espírito não gerar em mim um arrependimento. Porque eu preciso falar assim, opa, é Deus que vai falar, você errou. A Bíblia fala que tem pessoas que Deus entrega o desejo do seu coração. É quando essa pessoa ela passa de não ser mais disciplinada. Sabe, irmão, que endurece o coração, ele está falando, irmão, eu vou, e toma uma, aí fica, ô Jesus, aí o inimigo, não é o inimigo, irmão, é carne. Com certeza. É carne. Então, a nossa confissão, ela é muito importante, porque nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. Salmista, ele diz, Salmo 141, ponho a Senhor, guarda a minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Você tem noção do que é uma palavra quando de mágoa, de rancor, que entra no coração de uma pessoa? Quando você atinge um grau de maturidade, Paulo fala sobre isso em Gálatas capítulo 6:1. Cuide, se você for surpreendido por um irmão, cuide para que você não caia, tá? Porque ele já caiu. Cuide de você. Então Paulo está falando sobre isso. Olha, cuidado. Se você não tem maturidade para bloquear a tua mente, daquilo que você vai ouvir, porque a gente que está, irmão, na caminhada, é toda hora. É toda hora vem uma pessoa e, será que isso vale a pena?
Será que esse relacionamento vale a pena? Será que isso é aquilo outro? E você é muito isso, e você é muito isso. Então a nossa confissão, ela começa a ser santificada. Porque nós começamos a entender que sobre nós está a palavra de Deus. O que me define não é o que você vê em mim. É o que Deus diz que eu sou. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. É claro que eu não posso ignorar a sua opinião sobre o erro meu. Mas eu não posso me abater por essa mensagem. Se o pastor falar, você tem sido arrogante. Eu vou falar, ai meu Deus, eu sou arrogante. Não, eu vou falar, Senhor, quebra o vaso. Senhor, eu preciso ser transformado. Isso não glorifica o teu nome. Tu não me chamou para isso. A tua palavra diz que eu sou lâmpada, que eu sou sal, que sobre a minha boca a palavra de bênção. Então eu não quero desobedecer, eu não quero ser uma pessoa presunçosa. Esse é um processo da tua consciência sendo libertada e trabalhada pelo Senhor nesse processo de aperfeiçoamento. E um ponto importante que nós temos que vigiar muito: Satanás, ele tem imprimido mentiras sobre pessoas. Não deixe que Satanás venha definir uma pessoa. Por exemplo, isso acontece muito. Conhece fulano? Não, e fulano é assim. Fulano é assim. Fulano é assim, não. Conheça essa pessoa. Entendeu? Depois que você conhecer essa pessoa, você vai entender o porquê. Irmão, Deus revela tudo. Você conhece uma pessoa da forma como você fala. Se você me ouvir falar 5 minutos, eu falo assim, pô, Anderson. Mas é a tua impressão que você tem sobre mim e um diálogo eu tenho em você. E não aquilo que as outras pessoas. E o que está acontecendo muito é isso. Às vezes eu falo com o irmão, mas irmão é problemático, não chega muito perto, não. E às vezes o irmão tem um processo de transformação. Então não vamos deixar, que mentiras venham sobrepor a nossa confissão de fé. Se a Bíblia diz que a igreja é abençoada, a igreja é abençoada. Se a Bíblia diz que você é abençoado, você é abençoado. Aleluia. Se a Bíblia diz que você tem que descer, você tem que descer. Então é disso que nós precisamos, alinhar a nossa confissão segundo a palavra de Deus. Outro ponto importante, 1 João capítulo 4. Irmão, estou falando muito rápido? Não. Está na benção? É só porque como o tempo está meio corrido, tá? Para a gente não estender muito, eu não estou nem pedindo para os irmãos abrirem. 1 João 4. Amém? Outro ponto importante desse processo de santificação é quando nós começamos a amar as coisas que Deus ama. Quem é casado aqui já passou por esse processo. Já vai para a igreja de novo? Já vai para o culto? De novo tem culto? Não é assim? Já vai! Irmão, quando Deus começa a abrir o nosso coração para compreender o Evangelho, nós começamos a amar aquilo que Ele ama. Aleluia. Isso é maravilhoso. 1 João 4 diz assim: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém declarar, eu amo a Deus, porém odiar o seu irmão, é mentiroso. Porquanto, quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Ora, Ele nos entregou este mandamento: quem ama a Deus, ame de igual forma o seu irmão. Aleluia. Sabe aquela história de eu amo a Deus, mas eu não gosto da igreja, eu tenho uma particular com Deus? Não tem como, porque no seu processo de santificação, o Senhor ele vai transformando a nossa mente para entender o propósito maravilhoso da transformação que Ele faz na nossa vida. Jesus chega a dizer em Mateus 17, João 17, se eu não me engano, que esse processo de santificação na nossa vida ele é tão maravilhoso que nos faz ser um com Ele. Ele fala, assim como eu sou um com o Pai, eu sou um com vocês. Porque a nossa mente vai ser transformada de uma forma tão maravilhosa que você não entende. É a transformação da nossa mente. É verdade. E temos que entender que essa transformação não nos coloca de uma forma superior. Não é porque hoje você está sendo liberto, você está sendo santificado, e aquela pessoa que está lá ainda, não é porque esse degrau que você subiu, digamos assim, que o Senhor te levou, não te faz ser superior às outras pessoas. Porque quem está lá precisa ouvir a mensagem do Evangelho. Tem pessoas que até hoje, mesmo depois de anos convertidos, eu tenho contato. E eu sei que é só por causa do Evangelho.
Então, nesse processo também que nós vamos falar agora, sobre a santificação, nós temos um hábito que é muito ruim, que é de ter medo de entrar em locais. Falar assim, lá é um bar, vou lá nada, não, porque ali... Irmãos, vou falar mais à frente, só para a gente caminhar para o final. Quando o processo é verdadeiro e é de dentro para fora, é algo incorruptível. Aleluia. É algo que não vai se corromper. E as pessoas que estão lá, elas precisam ouvir o Evangelho. O cristão não pode viver numa bolha. O cristão não pode. O cristão tem que aprender a se comunicar. Preste atenção. Jesus, todo o tempo que andou na terra, ele andou com o pecador. Mas ele nunca pecou com eles. Aleluia. Esse é um processo que nós estamos falando da santificação verdadeira. Então essa verdadeira santidade, que ela vem de dentro para fora, ela vai nos levar a esse aperfeiçoamento, a essa perseverança, porque é algo do Senhor em nossa vida. Então deixar de orar, ler a palavra, congregar, não é somente deixar de fazer coisas. Muitas vezes são indícios sérios de que nós estamos perdendo interesse nas coisas de Deus. Congregar tem que se amar. Você tem que estar aqui por um amor. E se você não tem, irmão, não é vergonha. Para de chegar a Deus e falar, Senhor, transforma meu coração. Santifica-me nessa verdade. Me separa para Ti nessa verdade. Nessa verdade. João 17,15, Jesus falou assim, não peço que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Você está entendendo? O mundo que nós vivemos é um mundo tenebroso. É um mundo no qual Satanás tem o controle. Ele diz que o mundo que jaz Do maligno. Então não adianta a gente querer fazer corrente, ou isso e aquilo outro, para o mundo mudar, porque o mundo não vai mudar. A cada dia que passa, as coisas vão ser mais perversas. A cada dia que passa, as coisas vão ser mais difíceis. E Jesus ele fala sobre isso. Não peço que os tire do mundo. Eu não quero que eles vivam numa bolha. Eu não quero que eles estejam lá, crente andando com crente. Mas, Pai, eu peço que eles vivem do mal. Aleluia. Você tem entendimento do que é isso? Glória a Deus. Não existe trabalho perfeito, irmão. Se você acha que você vai arrumar um trabalho onde todo mundo é crente, vai terminar glória, glória, aleluia, não existe. É o que Jesus está falando. A pressão vai acontecer. A pressão vai acontecer. Mas, Pai, livre-nos do mal. Livre-nos da mão de Satanás. Mas esse processo que eu estou fazendo na vida deles é um processo verdadeiro e real, que independente do que eles vierem viver, eles vão estar firmes. Eles vão aprender a se posicionar, porque eles não estão sendo santificados por uma coisa externa. Não estão sendo santificados por obras, mas pela verdade. É a verdade que cresce dentro da igreja. Por isso que não interessa se vai ter terremoto, tsunami. Porque as coisas vão piorar. Não tem como nós falarmos, ai meu Deus do céu, o mundo é difícil, volta a Jesus. Jesus não vai voltar porque a gente quer. A nossa fé, ela é provada a ferro e fogo. Você está entendendo? Quando você está no trabalho e você está diante de um ato, está passando por uma prova financeira, duro igual um coco, comprando fiado e pedindo troco, duro mesmo. E você está no seu trabalho, surge uma oportunidade de você se corromper para ter um dinheiro para comprar uma comida. É disso que Jesus está falando. Eles vão ter pressão. Mas o trabalho que eu estou fazendo é verdadeiro. E eles vão entender que eu sou provedor. Você está entendendo? O poder que a santificação verdadeira ela faz na vida do cristão. A gente vê várias situações de pastores se corrompendo em Lava Jato. Não é pastor coisa nenhuma, irmão. Não é pastor coisa nenhuma, porque um pastor bíblico, ele não se corrompe. Eu não estou dizendo que ele não erra, ele erra, como todo mundo erra, mas ele não se corrompe. Aleluia. Uma igreja verdadeira, ela não se corrompe. Porque esse processo de santificação não é segundo a vontade do homem. É segundo o propósito de Deus. Aleluia. Nós falamos que muitas coisas nós aprendemos errado. Muitas vezes eu vejo o pessoal falando na internet, porque eu quero viver o Evangelho. Ninguém vive o Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo. É a boa notícia. Nós somos testemunha desse Evangelho. Aleluia. Nós somos testemunha que Jesus Cristo vive. Somos testemunha que Ele habita em nosso coração. Somos testemunha que Ele está nos transformando. É isso. Então as pessoas não entendem. Muitas coisas as pessoas não entendem. Então as pessoas ficam na internet. Porque santificação é você não beber, é você não fumar. É você conhecer a Deus. É Deus se revelar a você. E essa verdade vai nos transformar.
Nós estamos falando aqui o que Jesus falou, isso é tremendo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Agora santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. É isso que faz você perseverar. Aleluia. É a verdade de Deus na tua vida. Então somente a santificação verdadeira é capaz de preservar o cristão e a igreja. Nós temos que aprender, irmãos, pela consciência que temos da palavra de Deus, a parar de ser politicamente correto. Eu vejo uma porção de gente que tem vergonha, tem medo, tem de toque para falar as coisas. Não é não. Deus fala não a todo momento para mim. Eu não sei para vocês, então eu estou pedindo muita coisa errada. Deus fala não. Deus falou não para Jesus. Pai, se possível, tira de mim esse cálice. Jesus foi para onde? Mas do cristão para mim não. Ouvi não. É assim, Moisés tem essa mania. Aí sai. Você está entendendo? Então a verdadeira santificação, ela vai nos fazer perseverar até o fim. Porque é o que é gerado por Deus. E como nós falamos sobre a questão do ambiente, em Atos 17, 16 e 34, fala que Paulo estava pregando o evangelho, não era uma igreja para cristão, era em Atenas. Atenas era uma cidade profana, cheia de idolatria. A Bíblia fala no verso 16 que Paulo, quando ele entra na cidade, o espírito dele fica revoltado com tanta idolatria que tinha naquela cidade. É o que Jesus está falando, é o mundo. Nós vamos ter que enfrentar. Você quer pregar para alguém como? Sentadinho assim, numa sala condicionada? Vamos ler a palavra de Deus. Muitas vezes você vai pregar na confusão mesmo, ali o pessoal falando, e você, vem cá, irmão. Vem cá, irmão. É isso. Se você tem vergonha ainda de chegar em algum lugar, ou tem medo de chegar em algum lugar para ministrar a palavra da verdade, você não entendeu a obra de Deus na sua vida. Desculpa. Você está entendendo? O processo é muito maior. Então não existe essa santificação do homem querer. É o processo, é a manifestação da graça de Deus na tua vida que te leva. Você e eu, nós somos fracos, mas o Senhor é forte. Aquilo que está em nós é maior do que qualquer coisa que está no mundo. E não vai nos deixar retroceder e corromper. Glória a Deus. Nós temos que aprender a lidar com essa adversidade. A irmã tem um salão. Chega lá, se tiver, irmã, pessoas que não conhecem o evangelho, taca em fogo, prega a palavra. Márcia trabalha na Globo, ambiente propício, né, Márcia? Oh, maravilha, cheio de bolinha, assim dizendo que Jesus te ama. Essa é a verdade, irmão. Essa é a verdade. Isso que nós estamos falando sobre esse processo verdadeiro. Esse processo verdadeiro que vai verdadeiro na nossa vida. Então Paulo estava em Atenas, uma cidade cheia de idolatria. E se você for vendo o texto, Paulo dá uma lição de moral ali. Moral que fala a questão do evangelho. Paulo fala sobre a idolatria dele. Paulo fala, olha, vocês são tão idólatras, mas Deus não habita em templos de mãos humanas. Esses ídolos são para quê? E no final é a parte mais maravilhosa que a gente prega o evangelho. Uns queriam já arrumar um problema com Paulo, outros deram um jeitinho de sair e outros o seguiram. É assim, irmão. Então o processo que Deus faz na nossa vida é um processo tão verdadeiro e tão maravilhoso que Ele nos permite ir em lugares que nós de fato jamais imaginaríamos. E Deus nos leva, pela sua infinita graça e misericórdia, a ambientes como esse. Então não ache que você vai viver numa bolha, porque você não vai. Não ache que quando você olhar e Deus falar assim, vai lá, não tema, vá. E pregue somente o evangelho. Aqui você está vendo um exemplo. Depois leia o texto. Atos 17, do 16 ao 34. Então nesse mesmo contexto, já caminhando para o final, Paulo ele diz que Deus não habita em templos por mãos humanas. Amém? Então esse negócio de deixar a Bíblia aberta no Salmo 91 acabou, né? Esse negócio de correr atrás de toalhinha de Valdomiro, garrafa de água, isso aí acabou, né? Acabou? Feijão, arroz. Corredor do Sal, não tem isso? A flor da Universal. A flor da Universal. Porque é interessante, existe muitos, como é que eu posso dizer? Existe um significado muito importante em tudo que aconteceu no Antigo Testamento. Por exemplo, a Arca da Aliança.
a coluna a nuvem, né? De fogo. Isso tudo era muito, muito interessante. Mas entenda que, na luz da nova aliança, não há mais essa santificação de objetos. Você está entendendo? Isso é importante que você consiga entender. Nós não temos mais, Deus, Ele não santifica, Ele não consagra a nova aliança objetos. Eu estou falando isso não, porque eu vivi duramente. Eu subi um monte para deixar azeite enterrado. Eu estou falando sério, irmão. E eu achava que o azeite ia descer com poder. Se o azeite desce com poder, joga o azeite no chão, deixa ele fazer alguma coisa. A Bíblia diz que o único poder que está nos céus e na terra, debaixo da terra, está no nome de Jesus. Aleluia. Essa é a grande diferença. Deus, Ele não quer santificar objetos. Deus não quer que você vá pegar uma rosa, que você vá pegar. O alvo da santificação de Deus é a sua igreja e o seu povo. Aqueles objetos no Antigo Testamento que carregavam a presença de Deus, tipo a Arca da Aliança, acabou. Hoje, quem carrega a presença de Deus? Bota o dedão assim. Eu. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o processo da santificação maravilhosa. É o que Jesus fala em João 17. Santifica nessa verdade, Pai. Que eles entendam que o Pai já não está mais no céu, somente no céu. Está dentro de nós. Aleluia. Você está entendendo que você, a igreja verdadeira, é o alvo da santificação de Deus? Eu era terrível. Uma vez eu fui trabalhar na Nova América, aí o alarme do meu carro começou a falhar. Eu falei, meu Deus, eu tinha um carrinho branquinho, pequenininho, Renault. Meu Deus, eu já esse carro aqui sem alarme, Jesus. Deixa eu abrir no porta-luz, meu Salmo 91 no painel. Achando que isso ia resolver, você está entendendo? Porque a gente é terrível, irmão. A gente quer sempre dar um jeitinho. Entendeu? Eu estou falando isso porque eu vivi, irmão. Salmo 91. Aí, a minha mãe, tadinha, ela tinha o Salmo 91 aberto na cozinha. Mas era cheio de gordura. Ela estava lá na cozinha. E ela estava ouvindo louvores dela. Eu falei, amém. Nós estamos entendendo? Porque nós somos terríveis. O que esse povo está vivendo lá em Atenas, essa questão da idolatria, a gente quer a todo momento. Já viu o irmão que fala assim? Esse teclado é ungido para Deus. O teclado é ungido. Não pode fazer nada com o teclado. Quem é ungido é quem toca. Esse teclado é meu. Eu comprei de um rapaz, nem sei se ele era da igreja, se não era. Está aqui servindo ao Senhor. Amém. Se amanhã Deus me der a oportunidade de comprar outro e eu vender esse, eu vou tentar vender para o cristão. Mas se um cara que for um músico quiser comprar, eu vou vender. E agora o que está ungido para Deus já não está mais porque está no mundo. Não existe isso, irmão. Isso quebra. Sabe? Isso faz discípulo andar com muleta, porque você tira a responsabilidade que é sua. Sua. Entendeu? E aí você acha que o que vai curar é o óleo. Você acha que o que vai curar é o azeite. E não é, irmão. Não há nenhum texto no Novo Testamento que Deus fala que está santificando ou consagrando objetos. Porque o alvo da santificação de Deus é o seu povo. É a igreja. Então fuja dessas práticas de garrafa d'água, rosa, lenço. Para de colocar isso dentro de casa, hein? Em nome de Jesus. Então, quando nós começamos a ouvir a palavra verdadeira do Evangelho, ela transforma a nossa mente, a nossa conduta, o nosso caráter e abre o nosso entendimento de quem Deus é e o que Ele fez. Tudo no Evangelho, ele se resume na cruz do Calvário. Então é importante que nós vamos ter essa visão. A santidade verdadeira nos leva a enxergar a Deus, Cristo e toda a sua obra. Você pode se separar para Deus, você pode ter comunhão, você pode, como eu posso dizer, buscar essa pureza, mas lembre-se que tudo é fruto daquilo que Deus está fazendo no seu interior, de forma a externar. Amém? Amém. Eu